Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo exclusivo que estamos construindo aqui na Sucesso. Decidimos abranger um tema que nós sentimos que ele é pouco falado, ele é pouco explorado quando o assunto é vendas B2B. É muito se vê aí no mercado falar sobre venda de tecnologia, venda de serviço. A maioria dos conteúdos, se você pesquisar pelo termo, você vai se deparar com isso. Mas existe um universo muito grande que está sendo pouco explorado nas redes, que é a venda B2B, mais especificamente de indústrias e distribuidoras, que possuem um modelo bem diferente de empresa de tecnologia e de serviço. O mais legal disso é que a história da Sucesso em Vendas com essas empresas, com esse modelo de vendas, não é de hoje. É desde que ela surgiu. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o Paulo, nosso CEO, que está aí à frente da Sucesso desde o dia 1, como ele sempre fala. Então a gente vai compartilhar aqui com vocês algumas experiências. O Paulo vai contar muito do que a gente fez em grandes empresas no passado. A gente vai fazer uma associação com crenças que a gente tem pro mercado atual, que eu acredito que vai fazer muito sentido para quem está nos acompanhando. Então, seja bem-vindo, Paulo, ao nosso vídeo. Falar do passado, né, Pepo, mas falar do presente e do futuro também, né? Eu acho que é importante falar do passado, porque o passado, quando a gente fala de soluções, de fato, efetivas, né, para o mundo B2B e aqui muito em cima de uma venda recorrente, né, a gente teve muitas histórias vencedoras, histórias grandes com empresas emblemáticas, e isso eu acho que deixou a Sucesso em Vendas com um credencial, né, para evoluir, né, e hoje nós temos grandes projetos também na área, né, com empresas que têm esse modelo de vendas, né, que é venda recorrente, né, no business to business, e eu acho que o sucesso de hoje, dos projetos de hoje, vem muito em cima da ousadia, da coragem, da pesquisa, da ciência, do desenvolvimento, da criatividade, da criação, daquilo que a gente fez, principalmente lá na década de 90, né, quando tudo começou, a Sucesso em Vendas. Começamos a Sucesso em Vendas em 91, agora há pouco aqui nos bastidores, queriam saber a data exata, né? Mas fevereiro de 1991, né? Então, 33 anos, e por coincidência os principais clientes eram do B2B, né? Então, acho que a gente está navegando num mar que a gente conhece. Isso, e quando a gente fala, até em termos de posicionamento, né, a gente fala muito que a Sucesso em Vendas é a consultoria de vendas mais experiente do Brasil. Eu acredito que a gente traduz, né, essa experiência com essa capacidade de juntar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente aprendeu ao longo de todos esses anos e principalmente saber adaptar isso para o contexto atual, né? Então, até nesse modelo de vendas que a gente vai falar aqui, o legal é a gente ver que as coisas que foram feitas no passado, elas têm muito valor hoje, só que elas são embaladas, elas são feitas de uma forma diferente. Acredito que isso é um grande dom que a gente tem, essa capacidade de adaptar e trazer toda essa inteligência. As pessoas, sei lá, os mais jovens talvez pensem que tudo é uma revolução, tudo mudou, mas não é bem assim. Eu sinto que grande parte das dores da gestão comercial do B2B são as mesmas de 33 anos atrás, de 25 anos atrás. Mudou alguns aspectos, mas alguns problemas são extremamente recorrentes, são os mesmos. A gente se depara aí com, ao longo dessas 3 décadas, batendo na porta de empresas que querem nossas soluções, você vai olhar, cara, estão com um problema mais do que conhecido, entendeu? É sempre os mesmos problemas. Alguns problemas antigos deixaram de existir, né? Quando não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Hoje você tem celular, você tem várias ferramentas de CRM que antigamente não tinha, era muito limitado. Então tinha muita coisa de ferramenta, né? que foram sendo desenvolvidas, até por nós, pelo Sucesso. Mas o problema em si da produtividade, da gestão,
do profissionalismo, da busca de atingir objetivos, do gerenciamento das equipes de vendas, da comunicação com a equipe de vendas, da mensuração das coisas, da mobilização do time, do fazer esse time ficar compromissado com o teu negócio. Isso é velho. Olha, eu diria que antes de eu nascer até. Eu fui conhecer esses problemas lá no começo dos anos 90, mas eu acho que já eram bem mais antigos até. Legal, Paula. Já que você está falando dos problemas, eu elenquei alguns problemas que existiam lá antes de você nascer, nos anos 90, e que hoje ainda existem, né? O que acontece é que a forma de resolvê-los mudou bastante, mas eu vou colocar alguns aqui, eu quero que você comente, né? Em toda essa jornada dentro desse modelo de vendas B2B, quando a gente fala que as empresas elas têm um problema, que a maioria das informações elas estão muito centradas no CPF e não no CNPJ. Como que isso era antes e olhando na perspectiva de hoje? Olha, isso é um problema grave, né? Isso aí é a dor de sempre. Qual que era o grande medo de se perder um bom representante? Lá vai ele embora com a sua carteira de clientes, né? Ele tinha tudo numa agenda, os nomes, os telefones, os contatos e mais. O relacionamento humano, pessoal, é dele com os compradores lá, com as pessoas lá do cliente. E as empresas, teve muitas que sofreram muito com isso. Muito porque seu representante deixa de trabalhar com você, ou morre, ou troca de bandeira, leva com ele lá tudo, né? Então, mesmo aí da década de 90, eu vou falar a partir do momento que a gente tenha sucesso em vendas e a gente começou a deparar profundamente com isso, as empresas tentam ter lá aí uma ferramenta, um CRM, né? Então, poxa, eu mesmo saí muitas vezes com representante, visitar clientes para acompanhar, para ver, que no hotel à noite o representante ficava às vezes 40 minutos ou mais na frente de um fax, passando os pedidos, porque não tinha como mandar informação. Quando isso chegava na empresa, então, se tivesse algum funcionário lá inteligente, ele ia cadastrar tudo aquilo num CRM onde eu ficava ali com as informações. Mas também, raramente tinha, e quando tinha é o que acontece hoje, é a mesma coisa. Você olha e você pergunta, mas vocês fazem o que com essa informação? Ela serve para quê? Qual é a estratificação de informações estratégicas? E ela está sendo bem alimentada? Quer dizer, esse problema tem 33 anos, né? A ferramenta. E aí é esse problema. A gente se depara hoje, né? A gente tem cliente hoje, inclusive nós estamos promovendo essa transformação do sair de fato a informação do CPF, usando isso como arquétipo, para ir para o CNPJ, né? Então, quem tem que ter a inteligência, o arcabouço completo de informações do cliente é o CRM da empresa, que vem, evidentemente, da equipe de vendas, para que a gente tenha essa segurança, né? Isso, o cliente tem que ser da empresa. Cliente da empresa. É uma discussão, mas o cliente sempre é da empresa. Eu defendo isso, tá? Quem atende o cliente é a empresa. O representante, ou inside sale, ou vendedor interno, ele é um canal, ele é um instrumento, tá? Tanto que eu posso substituí-los por e-commerce, tá? O cliente continua sendo cliente da empresa, ele nunca é do vendedor, tá? Essa é uma má interpretação, e desculpe aqui, mas isso é uma falha de quem faz a gestão da empresa, porque o próprio gestor às vezes aceita isso, que o cliente é do vendedor. O cliente não é do vendedor, tá? O cliente está comprando o teu produto, o produto da empresa. É apenas um canal, meu canal. Eu posso substituir o canal, inclusive, né? Ele tem que ser eficiente, tem que valer a pena, porque ter uma equipe de vendas dá trabalho e custa. Então, ela tem que dar resultado. É isso. Perfeito. E hoje, né, trazendo para o contexto atual,
é muito mais fácil e rápido das empresas fazerem essa transição. Né? Hoje, se uma empresa ela decide que ela quer ter as informações centralizadas nela, com as tecnologias, com os CRMs que estão disponíveis no mercado, em uma implementação, 2, 3, 4 meses, ela consegue fazer toda essa transição. Então, antigamente, eu acredito que isso era muito mais moroso e tinha uma dificuldade muito maior. Hoje é ainda uma questão de cultura, eu acho, Pepo, e de forma de gestão e pensamento estratégico, que, ao meu ver, falta às vezes. É por isso que as empresas procuram a gente, quando elas têm essa percepção, que vem à luz esse problema, eles têm na gente um apoio muito grande nisso. Porque também é muito mais fácil hoje, porque eu tenho um leque de ferramentas, vamos falar assim, de CRM. Antigamente se tinha 1 ou 2, hoje, sei lá, a gente tem muitas empresas oferecendo excelentes ferramentas de CRM. E eu não acredito em gestão de venda recorrente, em gestão de venda B2B que não tenha uma inteligência, um gestor de inteligência em cima de um CRM, porque dali você estratifica uma série de ações estratégicas, até para orientar o próprio vendedor, a intensidade dele, a rotina, a cadência, as argumentações. Aí a gente acha que talvez vai falar daqui a pouco, mas como é que ele faz o sell-out, quando é o caso de ter sell-out lá, como é que ele faz girar melhor o estoque do produto lá no cliente, como é que ele sabe quais são as deficiências lá do cliente em termos de venda para ele poder ajudar, mas como é que ele conhece o cliente do cliente para que ele possa ajudar como um consultor e não como um vendedor, e é um mundo de coisas que a gente percebe que tem muitas equipes de vendas ou empresas que elas estão ainda no tempo da pedra lascada passando para a pedra polida, né? Porque o nosso vendedor, ele é apenas um tirador de pedido, não é um estrategista, um consultor, e a gente mudou isso aí completamente. Hoje, quando a gente intervém numa empresa, é pegar o representante, mesmo que ele seja autônomo, e às vezes nem é exclusivo, mas transformá-lo num consultor para que ele ajude o cliente dele de forma mais holística, né? Perfeito, até a principal vantagem competitiva hoje, analisando, né, as indústrias que concorrem entre si, está muito mais associada à indústria que conhece melhor o seu cliente final. E a cadeia para que isso aconteça vem a indústria conhecer muito bem o varejista que ele vende através de informações relevantes sobre ele, do representante ou vendedor ser de fato um consultor de negócios daquele cliente, e essa cadeia toda faz com que a própria indústria consiga entender melhor quem está consumindo o produto dela lá na ponta, né, de uma forma geral. E não é só isso, não é só com varejista, né? Lembrando do passado aqui, por exemplo, vou citar a BASF, que foi um grande cliente nosso, né? A maior indústria química do mundo. A BASF produz químico, é um insumo para outra indústria usar aquele elemento para produção, né? Então, pegar a área têxtil, que na época tinha, hoje não tem mais a divisão têxtil lá, mas tinha a divisão têxtil que era grande. Então, a BASF tem os químicos para as indústrias têxteis fazerem fazer a tinturaria dos tecidos. Quando nós entramos lá, qual que foi a primeira, entre várias coisas, mas uma que impulsionou muito as vendas? Foi todo um trabalho dentro do método de vendas de qual é a trilha que o vendedor da BASF, o consultor, porque eram todos engenheiros químicos, até então eles iam lá vender o produto. E nós não, cara, você tem que ir e entender profundamente o processo fabril do teu cliente e entender o que é aquele cliente que vai produzir um tecido, o que ele quer, como é que aquele tecido quer ser apresentado no mercado, porque depois ia ainda para uma outra indústria que vai fazer a confecção, você entende? Começava aqui na BASF, que ia para uma indústria têxtil, que ia vender o tecido para uma outra indústria que ia fazer a confecção. Eles não tinham entendimento dessa cadeia e o que cada cliente desse, a partir da BASF, queria vender. O que eles queriam com o seu produto? O seu produto tinha que representar o quê? Ser o quê? Fazer o quê? Qual é o diferencial? Então, e muitas vezes a própria BASF tinha soluções melhores que ia melhorar a qualidade do produto daquele cliente, que depois ia melhorar o produto do outro cliente, e estava se vendendo meio que no automático ali, né?
Então, assim, quando fala em consultor, o final é a gente ia tirar o pedido. Vamos entender toda essa cadeia aí, né? E eu citei a BASF porque tinha um grau de complexidade muito grande, porque não era essa venda mais simples, assim, da venda recorrente, que eu tenho um produto, vendo para o varejo, eu vendo para o consumidor. Da BASF era complexo, porque era um insumo que ia para uma indústria intermediária, que depois ia para uma outra indústria de transformação, e a de transformação é que ia vender para o varejo, e por sua vez ia vender para o consumidor final. Então foi feito todo um trabalho que a gente chamava de mapa da mina, para este vendedor nosso da BASF entender toda essa jornada até a roupa ficar pronta lá na loja, e aí vindo de trás para frente, mudou forma de argumentação, mudou forma de falar benefício do produto, mudou intensidade de visita, mudou visão de mercado, mudou forma de angariar clientes novos, e foi um sucesso, né? Porque, modéstia à parte, fez tanto sucesso que a matriz na Alemanha veio aqui no Brasil fazer um benchmarking com a gente e conhecer a nossa solução no Brasil, porque ela repercutiu mundialmente. Então, tratar a venda B2B, por que contei tudo isso? Venda B2B é uma consultoria. E as empresas não percebem isso. E desculpa, mas tem muito vendedor ainda acomodado. O horizonte dele de perspectiva está muito aquém da necessidade do horizonte de perspectiva de resultado que a indústria que ele trabalha quer. Porque às vezes ele tem uma carteira boa de cliente, aquela carteira já está consolidada, os clientes não dão muito trabalho, é muito comum isso. O cliente só liga e... né? Eu tenho um outro caso engraçado. Aqui teve uma grande distribuidora de bebidas, bem grande mesmo, que nos contratou, né? Porque a gente tinha que transformar o motorista do caminhão e o entregador em vendedores. Porque eles corriam a cidade toda, nos supermercados, nas padarias, nas mercearias, nos bares, a rota para vender. E eu saí no caminhão. E o que eles faziam? Era hábito. Meio que estacionava mais ou menos o caminhão lá, dava uma buzinada, o motorista fazia assim ou assim lá para quem estava lá dentro do estabelecimento, o cara do estabelecimento fazia assim, significa, não quero nada hoje. Mas, meu Deus! Eu falava, você não vai parar para conversar com o homem? Não vê por que não vendeu? O quanto? Ele está dizendo assim, mas será que é assim mesmo? Ou ele não quer comprar o teu hoje porque ele está pensando em comprar do outro? É normal isso? Por que você veio aqui se é assim? Ele deveria saber que aquela rota não deveria ir, então. Ele deveria ter uma noção de que o estoque do cliente ainda... Então, eu falei... o problema da venda de vocês é que está no dedão. O dedão faz assim, o dedão faz assim, o outro lá dentro fazia com o dedão assim, e aquilo, o caminhão seguia a sua vida. Mudamos isso completamente, né? Então, e se viu que mesmo quando o cliente fazia assim, não, vamos lá entender por que ele não quer comprar hoje. Mas inúmeras oportunidades de vendas. E hoje isso é algo que é muito presente ainda nas indústrias, essa figura do representante e tirador de pedido. Muito. Então hoje existe uma certa comodidade, ele se ancora muito numa carteira já construída, isso é algo que a gente... O que a gente vê mais de recorrência nesse negócio de tirador de pedido. A gente tem hoje distribuidoras. Então você vai conversar com o cliente do nosso cliente. Aí você vai entender o mix que ele compra do nosso cliente. É normal, parece inacreditável. Mas aí você pergunta lá para o cliente do cliente. Por que você não compra o produto o A, o B e o C? Aí o cliente fala, eu não compro, não sei, nem sabia que eles vendem. Não sabia que tinha, mas o representante, o vendedor, nunca te ofereceu? Não, eu compro o produto A de não sei quem, o B de não sei quem, o C de não sei quem. Mas nós temos isso no nosso mix. Não, mas não me foi ofertado. Isso parece um absurdo, mas é recorrente. Tá?
a gente ter um mix mais completo e trabalhar apenas uma parte desse mix em determinados clientes, sendo que eles poderiam ser compradores de um volume ou de uma grade maior de produtos, vamos chamar assim. A gente vai analisar, vai a fundo nos porquês que isso acontece, né? Os motivos, algo que a gente defende muito, uma bandeira que a gente carrega, é que muito provavelmente o problema está na gestão, né? Então, a gestão da indústria é que deveria estar fornecendo as condições para que os seus representantes, para que os seus vendedores, suas equipes façam isso. Né, tenham uma abordagem mais personalizada, tenham, né, mais estratégia ao atender o seu cliente, tenham mais conhecimento sobre os clientes, e a gente percebe que ainda é muito falho. Né? A gestão como um todo comercial da empresa ainda sente uma falta muito grande de ter as ferramentas. E eu vejo que os problemas eles são muito semelhantes, né, e a forma com que você consegue ajudar a gestão, principalmente, hoje é onde está o grande diferencial, porque quando a gente fala de conteúdo, acho que vale a pena até você trazer esse ponto, né? Na época, desenvolver conteúdo, entregar conteúdo, né, para a própria BASF e outros projetos que passaram pelo sucesso. Como que eu entrego essas metodologias? Como que eu treino? Né? Isso mudou bastante. É muito, né? Aqui está o diário de bordo, né? Imagine, da BASF, né? Isso aqui a gente até peguei aqui para ilustrar. Então está aqui diário de bordo, né? Por que diário de bordo, né? Diário de bordo porque se você pega um avião pequeno, o avião tem um plano de voo, né? Ele tem o antes, o durante e o depois de uma navegação, né? De um voo. Então o diário de bordo ele tem tudo, né? Isso aqui é do ano 2000, né? Foi feito. Então, cada representante recebeu uma pasta dessa. É do canal que se tinha. É denso, tem muita coisa pensada, muita coisa escrita, as ferramentas estão aí. E eles trabalhavam em cima disso. E, na medida do possível, os gestores, os supervisores, os gerentes, quando saíam a campo, treinavam as pessoas baseado nisso, né? Então, eu vejo que o problema ainda continua sendo assim. Como que você gerencia essas pessoas? Se é inside sale é mais fácil, mas representante, né, que está espalhado pelo Brasil todo, com milhares de quilômetros de distância um do outro às vezes. Então, o problema não está mais no conteúdo. Antigamente era no conteúdo e no relacionamento. Agora, o conteúdo, você vai no Google, talvez você ache alguma coisa que te ajude, né? Então, mesmo a Sucesso mudou esse enfoque, né? A gente tem excelentes conteúdos para o B2B, pensados para o B2B, mas como é que isso chega lá na ponta? Então, uma empresa que revolucionou isso conosco, né? A Johnson & Johnson, isso também 20 anos atrás, 18 anos atrás, ela fez a universidade, né, de vendas Johnson & Johnson, que foi o primeiro projeto de EAD, não se falava no Brasil. E mais uma empresa multinacional que a matriz americana veio aqui fazer benchmarking, porque era uma maneira de integrar esses representantes que estavam distantes, para que o conteúdo tivesse um acesso mais fácil, ali eles tivessem ferramentas onde eles pudessem assistir aulas. Tinha uma loja, cada atividade ali, a gente já conseguia isso há 18 anos atrás, a medir, eles ganhavam pontos e com esses pontos eles compravam produtos na loja da Johnson & Johnson, que era uma loja também virtual, por eles estarem fazendo tarefas, trazendo cases, estudando, navegando ali, vamos chamar assim, não usava-se essa palavra naquela época, ainda muito rudimentar, mas funcionou muito bem. Então, o segredo está, como é que eu convenço esse meu representante, como é que eu chego nele, como é que eu mantenho isso vivo, né, como se fosse um prato rodando numa vareta, desse treinamento, desse envolvimento cultural com o meu negócio, com o meu produto, com a minha marca, em que pese ele é autônomo e ele está distante, ele trabalha sozinho, ele não tem um acompanhamento muitas vezes, e tem ferramenta de tecnologia e processo para que os gestores façam isso.
Porque mesmo, e acreditem, mesmo no mundo B2B, onde o representante é autônomo, sim, há maneiras inteligentes de fazer a gestão do tempo deles, da competência deles e das entregas deles. Perfeito. Até se você leva, né, dentro da atribuição dos representantes, dos vendedores, nesse modelo de vendas B2B, esses profissionais também precisam ter skills, vamos dizer assim, de gestão. Né? Como que ele faz uma gestão do relacionamento dele com o cliente, como que ele faz uma gestão do mix de produto lá no cliente. E aí quando a gente leva para a gestão mesmo da indústria, é quase como se fosse uma gestão ao quadrado, né? Fazer uma gestão de um profissional que tem que saber fazer gestão. Exatamente. Então o nível de inteligência que isso exige é muito grande. Acho que vale falar, né, o trabalho com a BASF foi 4 anos, né? Tudo isso que você falou foi ao longo de 4 anos. O projeto na BASF foi de 2000 a 2004, depois da área da têxtil foi para a área couros, depois foi para a química fina, né? Então, ali uma área, que são áreas grandes, né, foi vendo sucesso e foi chamando para as outras áreas os projetos, né? Mas aí, dentro dessa época aí, tem os grandes cases com a Electrolux, a Johnson & Johnson, que eu citei agora há pouco, refinações de milho Brasil, né, que, para quem não conhece, tem 2 marcas, assim, são líderes de mercado aí, que é Maizena e Hellmann's, né? Então, isso também foi um trabalho extremamente importante, desafiador. Tecnoblock, que foi um grande case nosso, uma empresa italiana, está instalada no Brasil, né, e que vende tecnologia de refrigeração. Então, tivemos que mudar completamente o modelo comercial deles, porque a ideia foi sair desses representantes que não eram exclusivos para ter uma equipe própria de representantes exclusivos, e aí a coisa foi para frente, porque esses representantes, eles trocavam de produto com muita facilidade, e isso era um mal muito grande, né? Era fácil de trocar o produto. Então, a partir do momento em que estabelecemos que ia ter que ter representante próprio, em quais regiões, quantos representantes, qual era o perfil do representante, forma de remuneração, campanhas de premiação, quem ia ser que fazia a gestão, meta, cota, enfim, isso foi legal, porque também nos destacou muito. E também mais um case que vieram aqui conhecer de fora, a empresa italiana. Boa. A gente vai fazer alguns vídeos curtos só sobre esses cases, vamos contar um por um, vamos mostrar exemplos, vai ficar bem legal. Quando a gente leva no sentido de indústrias que são maiores, né, muito se fala, né, hoje tem bastante conteúdo até sobre Key Account Management, então falar sobre clientes-chave, fazer gestão dos principais clientes da indústria, e lá na BASF foi feito isso, né, foi construído né, toda a ferramenta de Key Account. No ano 2000, tem aí alguns autores, algumas pessoas falando disso hoje como se fosse uma novidade, né, mas a gente já estava dissertando de forma científica e profunda há 23 anos atrás sobre isso. Perfeito, e até quando a gente fala, né, ficamos 4 anos, né, na BASF, 2 anos em uma, 3 anos em outra, e até hoje os projetos que a gente tem, eu acho que é muito importante a gente trazer o quão profundo é quando a gente fala em ser consultoria de verdade. Né, em o quanto a gente se aprofunda no negócio do cliente, o que a gente acredita por consultoria. Porque, na minha visão, hoje a consultoria por si só ficou um pouco banalizado. Né? Hoje as empresas vendem alguns modelos de treinamento, de mentorias curtas, coisas de poucas horas que não tem profundidade no cliente e é vendido como consultoria. Então, acho que é importante trazer o que nós consideramos ser consultoria. Consultoria é de verdade quando ela promove uma profunda transformação positiva. Eu vejo em todos os depoimentos aqui dos nossos clientes, hoje nós estamos com grandes projetos no B2B, né? Normalmente o CEO da empresa, o presidente da empresa ou o diretor-geral de vendas, espontaneamente, sem que a gente peça, nos nossos depoimentos, eles citam o sucesso como um grande divisor de águas. Essa é uma frase automática, porque só a consultoria ela tem por obrigação estar na frente.
dentro das empresas existem cérebros inteligentíssimos, pessoas que são muito bem remuneradas para fazer a gestão. Como que uma consultoria vai entrar lá dentro e nós, por obrigação, temos que estar num nível acima, né? Nós temos que propor as soluções de tecnologia, mas de forma simples, né, Piepo? Eu acho que aquilo que é da nossa essência da Sucesso em Vendas, a gente nunca vai abrir mão. O que a gente quer? Sucesso em vendas. Só tem uma razão: sucesso em vendas. Não é treinamento, não é ferramenta, não é CRM, não é método de vendas, não é processo. Isso é um mix de coisas que juntas vão gerar sucesso em vendas. Então, nosso foco é entregar sucesso em vendas. O nosso nome é o nosso propósito, né? Então, isso é indiscutível. E duas coisas que eu sempre considero como básicas, né? Nenhum vendedor vai ter eficiência em vendas plena. Eles acham que tem, mas eles às vezes estão longe, porque há um hiato grande entre o que ele faz e o que ele poderia fazer ou performar. Se ele não tem o processo de vendas bem definido, para o negócio dele, processo, né, a linha, e os métodos de como fazer as coisas nas etapas do processo. Quais são os gatilhos e o como que faz o cliente avançar. E aí, como nós estamos falando de venda recorrente, né, nós já falamos aqui no começo sobre o quão esse consultor, esse vendedor, esse representante, ele consegue ser um consultor lá no cliente. Então, você precisa de método, precisa de processo. Esses profissionais, eles são muito carentes, eles precisam de ajuda, eles precisam de apoio, eles precisam de um programa de treinamento, mesmo à distância, mesmo ele trabalhando sozinho, mesmo sendo autônomo, ele precisa de ajuda, ele precisa de situações que o impulsione para frente. E isso vem da gestão. Então, gestores que saibam exatamente como coordenar, como mandar, mobilizar, treinar, motivar o seu grupo de representantes em cima de um processo que foi definido exclusivo e com métodos exclusivos. Então, eu vejo isso. Não tem como. O resto é estar à mercê do mercado e refém dos humores, da política, da economia, da macroeconomia. Não está na tua mão. Acho que o grande diferencial do sucesso é que a gente, de fato, consegue pôr na mão do gestor o poder de fazer a gestão e a direção comercial de verdade. Mas tem crise, não sei o quê. Sempre vivemos em crise e, apesar disso, a gente tem que se conscientizar que sempre há alguém comprando alguma coisa em algum lugar. E as pessoas que comprem na minha empresa, porque a minha está mais preparada, a minha está mais desenvolvida, nós estamos todo mundo jogando num time que está azeitado. Numa época de crise, o cliente vai optar por quê? Os poucos clientes que estão dispostos a comprar, eles vão comprar em algum lugar. Ele compra comigo, a empresa que está preparada. Tá? Perfeito. E até algo que a gente defende muito, né? A gente está falando de como as coisas eram antes e como as coisas são agora. A gente aproveitar ao máximo dessas coisas novas para fortalecer tudo isso que você falou. Se coloca muito hoje, se deposita muito toda a esperança, toda a forma de resolver o problema em cima da tecnologia, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente abordar, porque quando fala da indústria hoje, surgiram muitas ferramentas, surgiram muitas tecnologias para a gestão comercial, mas que elas por si só, elas sozinhas, elas não resolvem o problema da empresa. Isso tanto não é verdade, que antigamente não tinha tecnologia, as empresas vendiam muito e vendiam bem. Então, agora estão transferindo a desculpa pela má performance ou porque não produz, porque eu não tenho essa ferramenta. Não tem nada disso. Antes de se pensar em ferramenta, cadê o processo? Quem é que escreveu o processo? Né? Aonde está escrito como, não é o que fazer. Como abrir novos clientes, como positivar clientes, como bater suas metas, como melhorar o ticket médio, como fazer vendas com mais qualidade, ou seja, com menos desconto, como contornar todas as objeções, como valorizar seus pontos diferenciais em relação à concorrência, e aí vão uma série de comos. O que a gente vê nas empresas? Não está escrito em lugar nenhum o como. Então eu faço
um paralelo com um brinquedo da Lego. Você vai lá, compra uma caixinha, sei lá, com 500 pecinhas para montar um robô. Se você espalhar todas as peças numa mesa e pegar a fotografia do robô e falar assim, ó, você precisa montar esse robô. Vão bater cabeça, vão chegar a alguma coisa parecida depois de muito tempo. Com certeza vai sobrar peças na mesa. O robô não foi montado como deveria. Por mais boa vontade, intenção, por mais que eu estivesse vendo a foto, e tudo isso que eu estou dizendo até aqui é que eu disse o que precisa ser feito. Você tem as pecinhas, você tem a foto do robô, e eu estou dizendo para você, monte o robô. Geralmente, gestão comercial nas empresas fica neste nível. E aí, aonde que está a solução? Cadê o manual? Cadê o processo? Cadê o método que diz como? Quando você pega essas mesmas pecinhas, a mesma fotografia e eu entrego para a pessoa, está aqui o manual. Siga os passos, tem processo. Em 5 ou 10 minutos o robô está montado direitinho, com eficiência, com uso econômico do tempo, com assertividade. O que falta na gestão comercial? Falta o manual do Lego. O vendedor vai a campo quando a gente fala em diário de bordo. Cadê o planejamento do antes, o planejamento durante as negociações e o planejamento pós-negociações? Cadê o método para cada etapa dessa? Como? Então, é só brincar com o Lego. Quem tiver dúvida faz isso. Tenta montar sem o manual, depois tenta com o manual. O que nós fazemos? Nós entregamos o manual de como monta o seu robozinho de vendas. Tá? Com tudo que ele precisa. Para quê? Para que ele monte logo, fique bonito, assertivo, não sobre nada. É isso. Mas isso é básico, eu acho. As empresas precisam disso. Onde está escrito como. E para a gente finalizar, Paulo, a gente tem 2 pontos aqui para a gente finalizar. A gente está falando de experiências do passado, trazendo para um contexto novo. Vejo algumas pessoas, algumas empresas, alguns gurus, né, que falam que sucesso no passado não significa sucesso no futuro. Quero ouvir tua opinião sobre isso. Eu discordo, né? Tem um porém. Essa frase ela é verdadeira, sucesso no passado não significa sucesso no futuro, se você não muda, se você continua fazendo as mesmas coisas, se você não evolui. E eu vejo que o nosso caso é completamente diferente. Eu queria a tua opinião sobre essa frase. Eu acho que o que faz a Sucesso em Vendas ser uma empresa de vanguarda é justamente o seu passado. Nós temos credencial, nós enfrentamos todo tipo de problema, de projeto, de desafio, de melhoria de gestão e resultado em todo tipo de empresa. Evidentemente, nunca paramos de evoluir, nunca paramos de estudar. Uma coisa é você ter esse background, é você ter esse passado, é você ter essa história, é você saber uma série de coisas que você não precisa fazer, uma série de coisas que precisam ser feitas, uma série de problemas que a gente já chega lá no cliente, já antecipadamente a gente já sabe. E tem uma coisa, nós falamos aqui no começo, muitos problemas da venda recorrente são os mesmos de 30 anos atrás. Então, quem viveu e quem levou soluções nesse tempo tem respostas para o tempo de hoje, não mudou. Eu acho assim, se fosse uma coisa assim, nossa, você era super experiente em máquina de datilografia. Bom, essa experiência, de fato, hoje, sequer para o teclado do computador, ajuda, né? Então, há uma razão quando, dando um exemplo como esse. Ok, esta experiência não serve para de hoje. Porém, se você foi um bom datilógrafo de máquina de escrever e você tinha agilidade com os dedos, isso que está no teu subconsciente vai te ajudar muito a ser um digitador de primeira linha num computador hoje. De alguma forma vai te ajudar, em que pese são coisas diferentes. No nosso caso não é isso. Os problemas que as empresas enfrentam na gestão e nas vendas, eles são ainda tem muita coisa que se repete, em que pese tem aí antigamente não tinha e-commerce, hoje tem e-commerce, antigamente não tinha WhatsApp, hoje tem o WhatsApp, antigamente não se usava tanto CRM, hoje se usa CRM,
mas o que você vê é que vendedores continuam trabalhando do mesmo jeito. Ou ligando, ou batendo na porta, falando lá com os compradores. Mudou o canal. Exatamente. Criaram-se mais canais. Exatamente. Então, dentro da nossa conversa aqui, principais insights aqui para o público. 1. Você como empresa precisa conhecer o seu cliente tão profundamente quanto o seu time comercial. Você precisa ter todas as informações centralizadas no CNPJ e não no CPF. Você precisa de representantes e de vendedores que atuem como consultores de negócio do seu cliente, não apenas como tiradores de pedido. E você precisa ter os métodos, os processos e as ferramentas de gestão corretas construídas para o seu time. E, além de tudo isso, você precisa treinar o teu time de uma forma inteligente. Então, se você se identifica com algumas dessas coisas que a gente falou, se você precisa, né, de resolver alguns desses problemas, a gente está aqui para isso, né, Paulo? Com certeza. Estamos aqui desde fevereiro de 1991 e vamos continuar construindo vários cases por mais 30 anos. Legal. Vamos falar dos cases, dos âncoras e dos atuais também. Perfeito. E falar também um pouco mais sobre a nossa metodologia de atuação dentro dos projetos B2B, que tem bastante coisa legal. E trazer case atual de empresas que estão com a gente e estão extremamente satisfeitas. Perfeito. Valeu, Pedro. Fechou? Muito obrigado, pessoal. E aguardem os próximos conteúdos.